Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem e preparados para o conteúdo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Simara de Oliveira e nesse canal eu trago conteúdos, da saúde mental e emocional de crianças e adolescentes em idade escolar, na prevenção dos desequilíbrios emocionais e mentais, Então, a gente aqui fala de comunicação, qual a comunicação correta, que hoje, inclusive, vamos falar disso. E eu gostaria que vocês contribuíssem com esse conteúdo, passando para seus amigos que têm crianças na escola, para que esteja aí contribuindo na educação das crianças, protegendo elas contra os desequilíbrios emocionais que está aumentando muito a cada dia, no Brasil e no mundo. Então, hoje eu quero trazer o assunto a respeito da comunicação. Qual é a comunicação certa, a melhor comunicação para falar com nossos filhos, eles entenderem, obedecerem, captarem a nossa mensagem, Então, existem 3 tipos de comunicação. A comunicação agressiva, a passiva, são 3 tipos. Eu vou falar um pouco a respeito de comunicação. A comunicação é a maneira que a gente transmite a nossa informação, é a maneira que a gente conversa com as crianças, E existe a maneira verbal e a não verbal, Vamos falar aqui da comunicação verbal, a maneira que a gente se comunica verbalmente com eles, E a comunicação agressiva é uma comunicação onde se usava na disciplina autoritária e hierárquica, de pai para filho, antigamente. Hoje em dia alguns usam ainda, mas já está em desuso. É uma comunicação que a gente percebe que não surta efeito positivo, senão que é um efeito negativo nas crianças, que é quando a comunicação é muito autoritária, gritando, uma comunicação assim, sem paciência, agressiva. Então, essa comunicação não é uma comunicação que vai ser benéfico para as crianças, nem para ninguém, nem para nenhum adulto. Não é benéfico uma comunicação agressiva. Vai ensinar agressividade para as crianças, e não é isso que a gente quer ensinar, A gente quer que eles sejam educados, quer passar bons exemplos, essa é a ideia. Então, a comunicação passiva é uma comunicação suave, é uma comunicação oposto da agressiva, Deixa as crianças fazerem o que quiser, pode fazer isso, não tem nenhum problema, tá errado. Ah, mas por que fez assim, Não era para ser assim. E não ensina, é uma comunicação que não ensina como que tem que ser feito de uma maneira clara. Eles não ensinam, não pode fazer assim, porque assim machuca o amiguinho, Tem que ser feito assim, porque assim é a maneira correta de fazer, porque é uma maneira respeituosa, é uma maneira que você vai fazer mais amigos quando você trata bem seus coleguinhas. Essa é uma comunicação efetiva, Uma comunicação assertiva, que eu falo efetiva porque é usada na disciplina efetiva. A comunicação assertiva é usada na disciplina efetiva. É porque são nomes tão parecidos que a gente acaba, às vezes, até se atrapalha. Mas, enfim, seguindo, O conceito da comunicação permissiva é isso. É falar muito sutil, não ter aquela firmeza de falar para passar o respeito, que as crianças têm que sentir dos pais, aquela segurança de que eles estão falando sério,
você não fala, não explica, não ensina, então elas vão fazer da maneira que elas acham que está certo. A comunicação assertiva é uma comunicação, um tom firme, claro, explicações claras, com paciência, né? Que o filho vai entender quando você falar. É explicativa, é uma comunicação explicativa e para não deixar dúvida. A maneira correta é assim. Ou não pode comer doce. A gente tem que dizer, às vezes, não pode, porque o doce vai doer a barriguinha, vai estragar o dente, não faz bem para a saúde, né? Então, essa é a maneira correta de se comunicar com as crianças. E com todos, né? Entre adultos também, tentar falar os casais de uma maneira assertiva, com paciência, clareza, e um escutar o outro, escutar, deixar um falar, o outro fala, porque as crianças aprendem, e depois a gente vai falar mais a fundo sobre isso, pelo que vê, mais pelo que vê. Elas aprendem muito explicando, mas mais pela maneira que as pessoas se comunicam dentro de casa. Então, elas vão percebendo como você trata as pessoas, né? E aí elas vão imitando, vão nos imitando. Por isso que é muito importante a gente passar a maneira correta de se comunicar, de se comportar, nossas atitudes, porque elas estão vendo e elas repetem, elas são um espelho, né? É o nosso espelho. Principalmente quando ela admira, né? Nos admira, elas vão repetir aquela maneira da gente falar, as nossas atitudes, né? Então é muito importante dar bons exemplos. Bom, eu fiz um resumo aqui dos tipos da comunicação. No próximo vídeo vamos estar falando da linguagem, certo? Espero que vocês gostem, compartilhem, curtam para que esse canal possa chegar a mais pessoas, a mais famílias que interessa esse assunto, né? Para estar ajudando seus filhos, contribuindo aí com a educação deles e com através da comunicação desse conteúdo, está educando de maneira correta, efetiva, usando uma comunicação assertiva para que as crianças também sejam assim, contribuam com a paz no mundo, né? O respeito ao próximo, viu? Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.